Bem-vindo ao canal. E quanto às heroínas dos filmes, das séries e dos quadrinhos atuais, eu acho que é seguro de dizer que o gênero de super-heróis e de fantasia e aventura foram inundados com heroínas nos últimos anos. O gênero de super-heróis, em particular, foi uma espécie de batismo para a chamada quarta onda do feminismo, e isso é contraditório, já que falamos de heroísmo. No passado, verdadeiras heroínas faziam parte dos filmes e elas realmente faziam sentido na história. Elas lutavam muito para vencer e eram corajosas, porque era necessário e seu sacrifício importava. Elas enfrentavam desafios proporcionais aos seus personagens e tinham grandes chances de falharem antes de saírem vitoriosas. Mas hoje, com tanto feminismo, não temos mais personagens femininas. Há diversos exemplos disso nos filmes de super-heróis. Destruíram personagens como a Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate ou a Mulher Maravilha quando lhes deram duplos padrões morais duvidosos, ou fazendo séries bobas como a da Mulher Hulk, não honrando as personagens de nenhuma maneira. Eu acho que é fácil de dizer que Hollywood destruiu as heroínas. Mas por que eles fizeram isso? No passado, faziam o oposto, e boas personagens femininas surgiram. Acho que um bom modelo é o de Star Wars, quando resolveram meter personagens femininas para todo lado, não importando quão ruins eram, uma tentativa de atrair o público feminino. Eles acharam que a solução seria abrir as portas com a contratação de ativistas que tinham objetivos pessoais acima do entretenimento. E a queda aconteceu quanto aos lucros, quanto à opinião pública e tudo mais. Eu ouvi a palavra misoginia ser citada incontáveis vezes como uma desculpa para justificar e explicar a queda da qualidade que vimos. Eu acho que é uma palavra confortável para justificar o problema causado por eles mesmos e o que fizeram com as personagens femininas. Mas, além disso, há a nítida falta de história. Você já percebeu que cada heroína de hoje não tem o seu próprio desenvolvimento e nem o seu arco de história ou uma origem? Elas sempre estão conectadas a um personagem masculino e assumem a história desse personagem como se fosse delas. Seus poderes podem ser explicados em uma frase. Todo mundo conhece a história de origem do Homem-Aranha. Ele era um garoto tímido que sofria bullying na escola, vivia com sua tia May e seu tio Ben e era assediado moralmente pelo Flash Thompson. São problemas comuns de uma pessoa comum, e Peter Parker não falava de coisas como a sua identidade. Em vez disso, ele tentava ser um bom estudante, um bom sobrinho, um bom amigo e alguém íntegro. Afinal, nas palavras do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e essas são as palavras com as quais Peter tem de lidar a vida toda. Depois de ter sido picado pela aranha, ele permaneceu humilde e passou a vida a proteger os cidadãos de Nova York, apesar de tudo que vinha de ruim para ele. E muitos vilões icônicos surgiram, como o Duende Verde e o Dr. Octopus, que o testaram até os limites e o transformaram numa pessoa melhor. Todos gostam do Peter Parker, porque é um personagem honesto e o que você vê é o que você é. As heroínas de cerca dos últimos 10 anos não têm isso. Personagens como Mônica Rambeau atravessam a parede e a audiência nem sabe como esses poderes funcionam. Não há nada sobre essa personagem que crie laços com o público ou alguma razão para se importar. Não há frases icônicas, nem mesmo há dificuldades pelas quais ela atravessou para fazer ser quem ela é. Houve apenas uma apresentação impessoal dela na série da Wanda e 2 anos depois, o seu próprio filme. Como eles esperam que o público saiba quem ela é, como seus poderes funcionam, e não há razão para se importar com ela. Há apenas apatia por essa personagem. Tudo o que eles passaram é que o público precisa saber que ela é uma forte personagem feminina. O mesmo problema acontece com a Jane Foster em Thor. No filme dela, que deveria ser do Thor, não há nada de entretenimento. Ela era uma personagem de apoio nas histórias do Thor e de repente ela passa a ser o próprio Thor. Como se o Thor fosse um manto que pudesse ser passado para outras pessoas carregarem. Isso porque o Thor pediu que o martelo Mjolnir a protegesse. Então, ela aparece até com bíceps proeminentes, como se fosse uma mágica. E de uma hora para outra, ela luta melhor que um semideus com milhares de anos de existência. Não há nada na história dela, a não ser aquilo que o diretor Taika Waititi acha muito engraçado, mas garanto que só ele acha divertido, e mais ninguém.
Qual dificuldade ela passou para ocupar essa posição? Por que alguém deve se importar com ela? E Helena Belova é uma outra personagem que segue a mesma linha, mas é um pouco mais relacionável. Basicamente, ela é a irmã mais nova de Natasha. Os escritores foram muito preguiçosos em criar uma história para ela própria antes de Passagem do Manto, e teve um péssimo filme solo. Só colocaram ela no uniforme e acharam que tudo estava pronto. A Leila El Faouly é uma outra personagem sem origem e que não passa da esposa de Mark Spector, e de alguma maneira ela sabe lutar como um homem adulto. Não sabemos de onde seu treinamento veio, mas os escritores resolveram fazer com que ela se tornasse um avatar e uma super-heroína do Egito. Genial! Nem eu faria pior. Ela está ali apenas pelo que eles chamam de representatividade, ou coisa que o valha. Ela é insuportável, como a maioria das heroínas atuais. Não tem uma história ou um motivo para a audiência se importar com ela. Elas são péssimas e, de uma maneira mais maliciosa, estão ali apenas por motivos de inveja, de vingança e de desprezo. Um exemplo disso é a Echo, cujos poderes são semelhantes aos do treinador, o Taskmaster. Por motivos de representatividade, ela imita os poderes de uma indígena ancestral e ela, milagrosamente, descobre o que deve fazer no espaço de uns 30 segundos. Isso não é realístico, além de ser inexplicável. Echo, assim como as demais, não é uma heroína. Ela é uma ideia, uma propaganda. Está ali por causa daquilo que chamam de representatividade ou diversidade. E a personagem é construída sobre a ideia de vingança. Vingança pela morte da mãe dela, vingança pelas pessoas que mataram o pai dela, vingança contra o rei do crime, Wilson Fisk, vingança, vingança e mais vingança. Claro, há boas histórias de vingança por aí, mas em todas elas há um ponto em comum. O personagem que busca a vingança é inocente e assim o público consegue se identificar. Nós pensamos, o que pessoas comuns como nós podemos fazer se formos forçados até o limite? Nesse caso, não há propósitos de ganância, de inveja ou de busca pelo poder. Mas, no caso da Echo, ela sai matando todos pela frente, sem remorso e sem mais nem menos. E nós devemos achar que alguém assim é heróico? Ela não tem propósito além da vingança e de buscar o poder. Nós nem sabemos por que ela quer o poder. Isso nem é ao menos uma história. E a Marvel, a Disney e os chamados progressistas querem que nós acreditemos que pessoas assim são virtuosas apenas porque são mulheres e por causa da sua cor de pele. O mesmo pode ser dito de uma das mais escrachadas produções da Marvel, a tal da Riri Williams, que só existe porque a Marvel achou que precisava de uma versão representativa do Homem de Ferro. E o motivo que ela existe é por pura inveja. A professora dela disse que ela nunca seria como o Homem de Ferro, e ela passou a vida tentando provar que a professora estava errada. A Riri Williams existe apenas por causa de ódio e de mais nada. São duas mágicas que encontramos aqui e que justificam a personagem aos olhos dos progressistas. Ela é mulher e é de uma raça diferente da do Tony Stark. O mesmo vale para a mulher Hulk, que disse que super-heróis é coisa para narcisistas e para bilionários. Toda a história da série da mulher Hulk se resume em ela rebaixando os homens por cometerem um crime e existirem. Ela humilha o Bruce Banner e reclama das cantadas que ela recebeu, e isso é o maior problema que ela passou na vida. E não é só isso. Ela diz que é muito melhor que Bruce em controlar as suas emoções. É claro que sim, afinal Bruce não passou por provações o tempo todo, desde a infância, e tentou eliminar a própria vida, mas seu alter ego, o Hulk, não deixou. O narcisismo, o desprezo e a inveja aparecem de forma abundante na série da She-Hulk. Cada personagem da série não tem razão para existir, além de reclamar da vida por serem mulheres. A Disney e a Marvel estão muito bajuladoras com essas supostas minorias e muito superficiais em suas histórias e mostram a experiência de vida dessas pessoas. Nenhuma. Mas, além disso, por que as heroínas são tão ruins hoje? Outro motivo é o seu duplo padrão moral, e isso é a essência e o pilar fundamental de todo super-herói. O seu padrão moral é inquestionável. Eles podem ser personagens falhos, mas quando chega a hora de provar seus valores, não há dúvidas de que vão fazer isso. Wanda Maximoff foi outra personagem arruinada
pelos escritores modernosos, desde que ela mudou de lado e parou de apoiar o Ultron para se unir aos Vingadores para salvar o mundo, além de perder o irmão e de ter de matar o Visão para impedir que Thanos pegasse a Joia do Infinito, ela teve um incrível arco de histórias, mas na sua série modernosa, a personagem ficou horrível. Ela escravizou mentalmente uma cidade inteira, atormentou todos com pesadelos e levantou barreiras mentais, transformando tudo numa grande prisão. E assim, Wanda se afundou de um jeito que é impossível de voltar atrás como heroína. Ela não se tornou a vilã, em vez disso, se tornou uma forte personagem feminina. Isso na visão dos modernosos. E as suas ações foram consideradas muito menores do que as dos homens que ela havia aprisionado. E até foi considerada heróica quando ela libertou o povo da cidade. Kali Morgenthau era para ser a vilã da série do Falcão e do Soldado Invernal, mas os escritores tentaram de tudo para que ela se tornasse a vítima, e assim o Sam Wilson, que é o verdadeiro Falcão, mas um Capitão América fake, acabou se aliando ao lado do terrorismo internacional, acima da justiça, acima da paz e acima da lei. E é claro, não podemos esquecer da Diana Prince, a Mulher Maravilha. No seu segundo filme, ela sequestrou um homem e desejou que ele fosse o Steve Trevor. Ela assediou esse homem apenas porque quis, por motivos pessoais. Não precisamos apenas olhar a Echo para perceber esse padrão de dupla moralidade. Para os modernosos atuais, a moral está fora de moda, as virtudes estão ultrapassadas e fazer as coisas certas pelos motivos certos não é a maneira certa de agir. E lá se foi a época em que as heroínas eram heroínas porque faziam as coisas certas que deveriam fazer e protegiam as pessoas mais fracas que elas porque coisas assim importavam. Mas isso acontecia antes. Mas como chegamos até aqui, em que as mulheres se transformaram em ódio na mídia e se transformaram na pior versão delas próprias em busca de poder, só resta esperar que o público rejeite essas coisas sem sentido. Eu acho que essa é a única maneira de trazer as verdadeiras heroínas de volta. Então, o que acha desse assunto? Acha que as heroínas também não existem mais? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.